Manuel, relativamente às palavras de Durão Barroso, não deixa de certa forma de ter alguma razão. São muitos os governantes que tecem comentários sobre a atual situação que se vive na Europa, o que acaba por penalizar um pouco os países nos mercados. Certo, ele tem alguma razão, mas não tem a razão toda. Ele já está no segundo mandato, já está um pouco desabituado daquilo que é responder aos eleitores. Ele não responde ao Parlamento, responde aos governos, que apesar de tudo é diferente. Mas os governos nacionais, os Estados soberanos, têm efetivamente que prestar contas e responder àquilo que são as dúvidas que são graves, que se colocam sobre um conjunto de questões que dizem respeito aos eleitorados europeus. São muitas vezes estas declarações que vão surgindo e que se vão, muitas delas repetindo, que causam alguma instabilidade, que provocam alguma volatilidade nos mercados financeiros? Algumas provocam. Por isso é que eu acho que ele também tem efetivamente alguma razão. Há uma parte das declarações dos líderes europeus que são justificadas por ter efetivamente prestar contas. Não há volta a dar isso, por muito que às vezes se gostasse que isto fosse uma espécie de um governo económico, uma espécie de um dictat, e as pessoas só transmitem decisões de 6 em 6 meses ou 3 em 3 meses. Quando reportam aos mercados, vamos reportar também aos eleitores. Não é assim. Há uma necessidade de comunicação nas democracias modernas quase constante. Nós vemos isso, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma transparência fantástica ao nível ainda da cenarização e depois das escolhas políticas que trabalham sobre esses mesmos cenários. Vimos, por exemplo, na questão da dívida americana, a comissão que foi nomeada, o Senado, fazem parte senadores, fazem parte CEOs de empresas, portanto não é uma comissão meramente política. Todos os cenários são falados abertamente por toda a gente. E as questões lá... alguma falta de abertura na Europa? Eu acho que é uma tradição de menor transparência na Europa. Daí que tenham mais ou menos impacto estas declarações nos mercados financeiros. E em particular nas instituições europeias. Agora, aquilo que é importante, e aí sim, ele tem razão, devemos evitar... esta cacofonia de mensagens. Incendiar um pouco e, sobretudo, este comentário, por exemplo, no caso do governo da Eslovénia, que tinha citado sobre se calhar o país X ou o país Y. Nós só devemos estancar os nossos eleitores que querem mais saber das nossas questões e apenas das outras, na medida em que elas se relacionem e tenham um impacto forte nas nossas. Portanto, aí podemos ter um pouco mais de cuidado e ter também algum cuidado naquilo que são questões mais nevrálgicas num momento de grande ansiedade, um pouco mais de pânico. Quanto ao resto, cresçam, não é? Cresçam, sejam responsáveis e, como dizia há uns tempos o António Vitorino, habituem-se, não é? Ainda a marcar esta segunda-feira estão as declarações do primeiro-ministro, do ministro das Finanças século, assim aqui é Ivan Miklos, que disse que Portugal e a Grécia não encaixam na zona euro e argumentou ainda que a longo prazo seria melhor para Portugal estar fora do euro. Que comentários é que faz estas declarações do ministro das Finanças século? Ele tem razão, teria razão se fizesse retrospectivamente. Se nós olharmos para a Grécia e para Portugal, o que é que faz com que o país esteja dentro do euro? O cumprimento do Pacto de Estabilidade. Os gregos mentiram descaradamente para cumprir os critérios na altura de Maastricht para entrar no euro. Nós mentimos um bocadinho. Temos menos que os gregos, mas mentimos. Portanto, mentimos que só lá aguentamos um ano e rebentamos com o estrondo que sabemos os critérios e fomos o primeiro país a saltar fora dos limites que nos eram estabelecidos. E desde aí nunca mais voltamos a entrar para dentro dos critérios que nos eram exigidos. De certa forma, este nosso incumprimento já estrutural, que já leva mais de 10 anos, demonstra que alguma coisa não está bem naquilo que é a situação económica portuguesa e naquilo que são os critérios financeiros. Eventualmente, se estivéssemos fora, como aplicando estes critérios merecíamos, estaríamos melhor? Minha opinião pessoal, seria que não. E desde logo... Porque Portugal ficaria extremamente isolado. Não só por uma questão económica, que ele, no fundo, diz quando diz a prazo. Portanto, ele reconhece que a curto e médio prazo seria um desastre. É muito penalizador para o país. Seria um desastre, seria uma aventura com riscos enormes. Eu prefiro claramente o cenário de austeridade que nos mantém dentro do euro. E depois existe uma outra questão, que aí é mais política e aí eventualmente pode ser um pouco de desconhecimento de alguns agentes políticos e alguns agentes económicos, quando dizem que Portugal estaria melhor com moeda própria.
no fundo, com autoridade sobre a sua política monetária. O que é que eles estão a dizer? No fundo, eles estão a dizer que se nós entregássemos a política monetária às mesmas pessoas que têm conduzido a política orçamental, nós estaríamos muito bem. Mas nós sabemos o que é que tem sido a nossa política orçamental. E nós sabemos o que é esta cultura de gestão, com mais ou menos independência formal, no caso da política monetária, e nós sabemos o que é a independência formal das instituições quer dizer em Portugal. No fundo, é um artigo inspiracional, mas depois na prática quer dizer muito pouca coisa. O que é esta autonomia, o que é que voltar a colocar a política monetária nas mãos do governo português faria? Daqui não se conclui diretamente se o melhor é entregar o país à gestão estrangeira. Não, ninguém quer entregar a gestão orçamental à gestão estrangeira. Não é uma questão que se possa pôr assim, embora muitas vezes seja colocado assim. Mas, no fundo, a solução facilitista, para a qual nós tendemos sempre a fugir, de deixar de fazer aquilo que tem sido feito e buscar mais uma válvula de escape que nos permita adiar mais uns anos aquilo que nós temos de fazer, eu julgo que todas essas soluções e quem as trouxer a público, pegar nele, metê-los no armário, fechar-lhes a porta e fazer aquilo que temos a fazer durante alguns anos e depois voltamos a abrir-lhes a porta. Considera que a saída destes países incumpridores da zona euro é um cenário real? Eu julgo que não é. E não pode ser, acho que não é nesta fase. Depois da ajuda à Grécia e depois da ajuda à Irlanda, esse cenário é isso mesmo. É um cenário. Antes da ajuda à Grécia, antes da ajuda à Irlanda, antes de se ter adotado esta linha de política, acho que essa especulação tinha alguma perna para andar, porque tinha alguma incerteza. Como é que vamos lidar com o caso grego? Como é que vamos lidar com o caso irlandês? Vão sair, não vão sair? Como é que vamos lidar com o caso português? E depois os outros casos, acho que já são mais cenários quase de horror, não é? Vamos ver se acontecesse tudo mal, tudo muito mal, ainda tínhamos que ir aos seguintes países. Mas o facto de se ter optado, como se optou, por lidar desta forma com a Grécia, lidar desta forma com a Irlanda, e os mecanismos potenciais, que nós sabemos mais ou menos quais é que são, permitiriam lidar com a questão portuguesa, tudo indica que a Europa e os governos soberanos da Europa optaram por um outro caminho e os próprios Estados que estão a ser ajudados, eles próprios também optaram, não por sair do euro, não é? Não por entrar em default, mas por seguir exatamente este caminho. Portanto, não temos neste momento nenhum dado que nos indique que estamos aí nesse caminho. Que a União Europeia tem atuado da melhor forma para com estes países que sentiram maiores dificuldades. É o caso da Grécia e da Irlanda. Agora, sobre a mira dos mercados está Portugal, a Espanha. Ou considera que existe aqui uma falta de uma decisão europeia, de uma ajuda europeia concertada? Pois, eu acho que a União... Eu acho que a União atuou mal antes da crise. E atuou mal, na minha opinião, porque tem algum déficit democrático para impor medidas mais fortes aos países membros. Isso com muita pena minha, porque eu sou claramente um europeísta, mas sinto que a Europa de facto tem esse déficit democrático para ser capaz de impor medidas mais duras e dizer a Portugal que há 4 ou 5 ou 6 anos atrás, atenção, os senhores não podem continuar a fazer isto e esta solução que nós temos aqui, que é no fundo para ler, mas que ninguém aplica, congelamento de fundos estruturais, etc. Todas estas sanções não são bem para colocar em prática. Pronto, está aqui, mas no fundo não são bem para aplicar, porque também falta de facto essa legitimidade política, e eu acho que a Europa sente-a, para aplicar este género de decisões. Eu acho que por aí, antes, a Europa falhou um pouco, por más decisões, parte por alguma falta de força política para executar algumas decisões que até podiam ser entendidas como boas. A posteriori, estamos a desbravar caminho novo, não é? Portanto, é muito fácil cometer erros. Eventualmente, no caso português, a Europa poderia ter forçado ou poderia ter feito mais pressão sobre nós, mas para fazer aquilo que um governo democraticamente legitimidade não queria fazer. Para mim foi um erro Portugal não ter pedido ajuda em 2010, mas com que capacidade tem a Europa para impingir uma solução desta natureza? Não tem. Não.
Outro dos temas de que vamos falar é precisamente do desemprego. Portugal vai ter mais de 600 mil desempregados no próximo ano. Os economistas estimam que a trajetória de subida do desemprego ainda demora algum tempo a passar. Depois de um ano difícil, com sinais de recuperação da economia ainda fracos, as perspectivas para 2011 não são otimistas. Se por um lado há quem acredite no congelamento do mercado de trabalho, por outro há quem preveja uma subida da taxa de desemprego, embora a um ritmo menor. O próprio Governo admite uma deterioração do mercado laboral ao estimar que no conjunto de 2010 a taxa de desemprego se situa nos 10,6% e em 2011 pior para os 10,8%. Aqui o desemprego é um dos grandes desafios do Executivo de José Sócrates, o combate à elevada taxa de desemprego, que a tendência será de subida no próximo ano. Sim, esse desafio já o perdeu. Em 2011 está perdido. Nós sabemos, embora existe aquela lei de Ockham, não é, que nos diz qual é que é a relação entre a taxa de desemprego, a evolução da taxa de desemprego e o crescimento económico. Depois há algumas tentativas em vários países de tentar estimar como é que exatamente acontece essa evolução, tendo em conta as condições estruturais de cada economia, mas nós podemos mais ou menos estimar que por cada 1,5% a 2% de crescimento aquém daquilo que seria o crescimento potencial da economia, a taxa de desemprego será só 1%. Pronto, nós para o ano vamos ter recessão. Não é questão de, é uma batalha perdida. Para 2011, a descida da taxa de desemprego, julgo que ninguém claramente está a pôr esse objetivo, não é? Mas o potencial objetivo de em 2011 descermos o número de desempregados em Portugal não vale a pena sequer enunciar, porque não vai acontecer. Mas é possível tentar desacelerar o aumento da taxa de desemprego? Possível é. Eu não sei se é desejável. Ou seja, aquilo que seria desejável seria que nós, a prazo, e a prazo não é para os nossos filhos nem para os nossos netos, não é? A prazo, estamos a falar de 3, 4 anos, tivéssemos um crescimento económico que nos permitisse criar emprego a um ritmo bastante superior ao crescimento da população ativa, que agora é menos por causa da questão da imigração, não é, sobretudo, mas que nos permitisse criar efetivamente emprego. E para isso tínhamos de fazer um conjunto de coisas que parte delas põe em causa a segurança no emprego. E parte delas, a curto prazo, pode efetivamente... seriam essas? Por exemplo, a administração Reagan, nos Estados Unidos, no início do mandato, se conjunto de reformas e geraram mais desemprego. Logo, no curto prazo, a resposta quase imediata foi mais desemprego. Passado alguns anos, os Estados Unidos, por acaso, não sei se chegaram a bater o recorde de Guinness de maior número de meses consecutivo de crescimento económico. Se não bateram, andaram lá perto, agora não tenho o número de memória, mas de facto criaram as condições para um crescimento a longo prazo sustentado, contínuo. E é isso que não se está a fazer em Portugal. Que nós não estamos a fazer, não temos e não estamos a tomar as medidas necessárias para o fazer a prazo. A preparar o crescimento da economia, não no próximo ano, mas para os anos seguintes? Mas isso é impossível, porque não faz parte da narrativa. Não faz parte da narrativa dos agentes políticos que têm capacidade para fazer. Não faz. Portanto, não vão claramente adotar aquilo que é o modelo subjacente, estruturante da economia portuguesa. Para a grande maioria deles, está bem como está e precisa de pequenas afinações. Este o discurso, por exemplo, para a lei laboral, apenas para dar um exemplo mais mediático, que até por porventura não é o melhor, mas é o mais mediático. No caso da justiça, a mesma coisa. Está tudo bem, basta pequenos acertos. É inevitável, são necessários. No caso do salário mínimo, está tudo bem, é preciso ainda subi-lo, não é? Mas quais reformas estruturais? Nós vemos aquilo que é o discurso, na maior parte dos agentes políticos, e o que é que eles entendem, efetivamente, por reformas estruturais. Quando nós vamos ver exatamente aquilo que estão a propor, não estão a propor grandes mudanças de paradigma. Nós vemos toda a gente diz que temos um sério problema na justiça. Mas vamos ver quais é que são as medidas que cada um dos agentes, os sindicatos, os partidos políticos, sejam os catedráticos de direito, não é? Quando vêm à mesa e enunciam essas medidas, nós vemos que basicamente tendencialmente é mais do mesmo. Portanto, onde é que estão, ponto 1, estas novas medidas, de onde é que elas vêm, quem é que são os organismos, os poderes democráticos que as sustentam, sejam think tanks, sejam partidos políticos, movimentos cívicos, etc. Onde é que eles estão, quais é que são estas ideias e onde é que está a força política para os pôr em prática. Eu desconfio que a curto prazo não vamos ter, com muita pena minha, mas não vamos ter.
Manuel, muito obrigada pela sua presença nesta edição das 12 e até à próxima. Muito obrigado.